Professor Mike, o professor faz prova de filosofia? Já ouvi essa pergunta várias vezes. Não faço prova, vou explicar por quê. As provas, lá na Idade Média, eram uma forma de avaliar o aprendizado do estudante com base na memorização apenas de conteúdos. A gente começou vendo a diferença entre filosofia e outras formas de pensamento. A gente viu o pensamento mitológico, que é um pensamento baseado tanto na observação de fenômenos naturais, como na fabulação, na criação de histórias, narrativas, envolvendo forças sobrenaturais, como deuses, demônios, para explicar um evento ou para explicar a origem de algo. A gente viu o pensamento religioso. Um pensamento religioso, ele atribui a uma divindade, a um ser metafísico, a origem das coisas e também o funcionamento do universo. O pensamento religioso se baseia em dogmas, que são verdades absolutas, inquestionáveis. O pensamento religioso ele tem algumas características, como o rito e o tabu. O rito são comportamentos, são ações obrigatórias, enquanto que o tabu são proibições, aquilo que é negado ao fiel que segue aquela determinada religião. O pensamento religioso também ele se baseia na fé e não na razão. A fé completa as lacunas que a razão não consegue explicar. O pensamento do senso comum é um pensamento baseado em observações simples do cotidiano, baseado nas observações. O pensamento do senso comum se baseia em observações simples do cotidiano, não é um pensamento refletido, não tem uma análise crítica. O pensamento do senso comum é o conhecimento vulgar, enfim, saberes que são úteis em práticas do dia a dia, mas que não tem uma fundamentação teórica, uma fundamentação, uma comprovação, uma experimentação. O pensamento artístico é uma forma de representar emoções, ideias do artista através de metáforas, através de abstrações, de representações. Então o artista ele vai representar aquilo que ele sente através da dança, através da pintura, através da escultura, através da escrita, através da pintura, através do teatro, através do cinema. E a expressão desses sentimentos ele não precisa ser realista. Muito pelo contrário, o artista eleva aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa a um patamar máximo para conseguir transmitir na sua obra de arte, transmitir aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. O pensamento científico, por último, é um pensamento que mais se aproxima da filosofia, porque ele requer um método de investigação, de análise crítica, ele requer experimentação e requer hipóteses, teorias, para que se chegue à certeza. A filosofia não é oposta a nenhuma dessas formas de pensamento, mas ela é diferente, e ela se coloca como crítica e ela vai além dos limites dessas formas de pensamento. As provas, lá na Idade Média, eram uma forma de avaliar o aprendizado do estudante com base na memorização apenas de conteúdos. Então, o mestre, o professor da época, ele dava um certo conteúdo que o estudante precisava memorizar e na hora da prova, que era oral, ele deveria recitar palavra por palavra, vírgula por vírgula, aquele conteúdo. Então, eu sou avesso a essa ideia de prova nesse sentido. Mas eu faço variações. Na variação, outros fatores são colocados em foco. Eu analiso a reflexão de vocês, a capacidade de crítica, a capacidade de propor novas ideias, ideias originais, a abertura ao debate, a argumentação, esses fatores que vão ser avaliados na avaliação de filosofia.